Atenção para o top de 8 segundos. Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Ai, não é que sou eu mesmo. Muito boa noite. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez o nosso auditório totalmente lotado. Não temos um lugar sequer sobrando. Mas ok, obrigado, muito obrigado, boa noite. Em poucos minutos, não precise exagerar, por favor, em poucos minutos estaremos colocando no ar a nossa edição número 1275. Não tem essa, sem churumelas, é isto mesmo. Em nossa 1275ª edição, estaremos focalizando um dos temas mais importantes já abordados no Show Mais. Dores de inverno. Nesta estação do ano, muita gente passa a sofrer com dores aqui, acolá. Mas será que as variações de temperatura têm mesmo alguma influência sobre o corpo? Será, Panteras? Sim, Charlie! É verdade. O que acontece... essa dor não estava programada, é uma dor muito espichada essa daí. O que acontece é que as baixas temperaturas provocam a constrição vascular e prejudicam a circulação corpórea. Mas isto, lógico, é para daqui a pouco com o nosso painel de especialistas. Você pode interagir pelo nosso portal 7423-2006, opção número 4, e tirar suas dúvidas. Hoje nós estaremos recebendo o Dr. Fábio Ravalha, ortopedista, Tatiana Stopka, fisioterapeuta, e também estamos recebendo o Dr. Abel Pereira de Souza Júnior, reumatologista. Antes, porém, todavia, contudo, a produção do Show Mais registra matéria muito interessante do Colégio São Francisco e que fala sobre o Dia Mundial do Canhoto, que é hoje. Gente, para uma parte das pessoas, escolher qual mão estender para cumprimentar alguém não é automático, não. Vocês sabiam? Ao contrário dos destros, que são 90% da população mundial, os canhotos, os 10% restantes, claro, diariamente se adaptam ao mundo que não foi feito exatamente para eles e precisam oferecer a mão direita em vez da esquerda, por ser a convenção social predominante. A gente nunca parou para pensar nisso, né? O canhoto faz um esforço danado. Ele precisa explica melhor, Darcio. Mas que coisa, que negócio, explica melhor. A coisa se complica desde o uso de tesouras. Anatomicamente, elas são feitas para destros. Aí na foto também, abridores de latas, que são feitos, repito, para destros. A causa do canhotismo ainda é desconhecida. Mas há várias teorias a este respeito, algumas inclusive sendo estudadas por pesquisadores dentro das universidades brasileiras. De forma geral, no canhoto, as funções motoras são comandadas pelo lado direito do cérebro. É o contrário. E só isto é consenso entre pesquisadores. Quanto a isso, todo mundo concorda. A partir daí, existem teorias que dizem que o cérebro direito comanda a criatividade, emoções, intuição e que, portanto, as pessoas canhotas seriam mais sensíveis e ligadas a manifestações artísticas. Mas nada comprovado até agora. Aliás, esse tema é tão importante, tão interessante, que nós vamos pautá-lo em breve.
não é? As Panteras já marcaram e a gente vai começar a trabalhar em cima desse tema sobre canhotos. Sim, Charlie! Já, mas hoje elas estão demais, estão excitadas as Panteras. É como eu li outro dia, num para-choque de caminhão, numa das estradas do Brasil. As frases aqui são assim, ou é de Albert Einstein, ou já carcamos uma frase de paralama de caminhão. Mas estava escrito assim no caminhão: ser canhoto é fácil, o difícil é ser direito. Que tema sensacional esta noite, senhoras e senhores. Nós vamos falar das dores de inverno. E eu gostaria de deixar à inteira disposição dos nossos amigos de casa, a partir desse exato momento, o nosso portal. Portal TV Mais 7423-2006, opção número 4. Quem não tem uma dorzinha, e não precisa ser no inverno não, é no inverno, no verão, em qualquer estação do ano. Principalmente no inverno, e nós vamos saber do nosso painel o porquê, como fazer. Nossa, na hora que a gente levanta, parece que a gente está lá petrificado, é coisa de louco. Eu estava conversando até com os amigos na redação, eu particularmente, eu na cama mesmo, antes de levantar, eu já vou fazendo alguns exercícios. Vou contraindo os músculos, vou fazendo assim. Quando eu acordo, eu já estou mais ou menos esquentado, né? Ou com os músculos, muitos músculos, uma massa muscular impressionante. Eu tenho de fazer muitos exercícios. Eu gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar todas as nossas emissoras da rede. Então vamos lá, canal 8 do ABC, canal 8 São Paulo Digital, e muito boa noite também para Americana, Niterói, São Gonçalo, alô Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Araras, Hortolândia, Cidade Linda de Rio Claro, Sumaré, o canal 15 de Piracicaba, Porto Alegre, cuja inauguração aconteceu no último dia 13 de junho, e é exatamente o canal 13 também de Porto Alegre. Uma boa noite para vocês. E hoje, exatamente hoje, está entrando no ar, eu acabei de trocar alguns e-mails com a alta cúpula que lá está também, com o nosso departamento de engenharia, está confirmado, já está no ar o canal 13 de Florianópolis a partir de agora. Muito legal. Você que está nos vendo e nos ouvindo pela primeira vez, atrás do nosso programa, ele é diário de segunda a sexta-feira, aliás, né? Diário seria se tivesse sábado e domingo. Ele é de segunda a sexta-feira, ele é temático e tem fortes tendências didáticas. Tanto é que atrás dos nossos convidados nós temos uma galeria virtual. Para a gente não perder tempo, enquanto o convidado está respondendo, está interagindo, nós estamos mostrando esta semana, por exemplo, a exposição Mãos que Trabalham Artes e Ofícios Femininos. As fotos podem ser vistas no Museu Histórico Municipal em São Caetano do Sul até o dia 14 de agosto, que é exatamente amanhã. Mais informações pelo www.redetvmais.com.br. Vocês já viram, mescladas à galeria, estão fotos da Uniosp, o plano de saúde do ABC. Eu queria perguntar a Leandro Cardani, que é o coordenador de estúdio, que coordena todos os cameramen e a única camera woman, a mais nova camera woman de toda a América Latina, a Carol Rodrigues, quem você enviou para nos mandar estas imagens externas. Eu não terminei de falar ainda. E o nosso caminhão de unidade móvel. Anderson do Amaral. Carolzinha, por gentileza, vamos fechar nas imagens do Anderson. Anderson, muito boa noite. O Anderson está hoje em Santo André. Hoje ele está ali nas proximidades do Paço Municipal, bem nas proximidades mesmo. Vejam que imagens bonitas da região que compreende os arredores do viaduto Juscelino Kubitschek. O trânsito está legal, né? Praça 4º Centenário. Já já o Anderson do Amaral vai fazer algumas panorâmicas, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Não precisa ser agora não, Anderson. Na Rua das Figueiras também.
lá embaixo a Rua Padre Manuel de Nóbrega e da Avenida José Antônio de Almeida, Amazonas. Repito, o trânsito está tranquilo em toda a região. Os carros que param alguns minutos nas sinaleiras estão apenas cumprindo o tempo semafórico. Vai falar bonito assim lá longe, hein? Bom, gente, eu preparei aí, a gente preparou, a produção preparou, todos nós preparamos uma aberturinha por causa do caráter didático que tem o programa, só para emoldurar o que o nosso painel de especialistas vai conversar com a gente, com as interações de vocês de casa. Portanto, não deixem de ligar, interagir, fazer os seus questionamentos e tirar suas dúvidas. Parece, ser dores de inverno. Se vocês soubessem quanta coisa está implícito aí nessa questão e como a gente pode nos autoajudar, não é verdade? Então, Portal TV Mais 7423-2006, opção número 4. Dizem que dependendo da idade da gente, quando a gente levantar muito, na hora que a gente acorda, na hora que a gente levanta, se a gente não estiver sentindo dor nenhuma, tente cutucar a esposa, o companheiro, para ver se você está vivo. Porque de repente você já não está mais lá, é o ectoplasma, e você está se sentindo bem, mas você já era, meu. Fui. Bom, vamos de imediato para o tema desta noite, dores de inverno. Vocês já repararam que todo ano é a mesma coisa? O inverno chega e as dores também. Dói aqui, dói lá, dói acolá, dói em cima, dói embaixo, dói no meio, dói na frente, dói em tudo quanto é lugar. Mas será que as variações de temperatura têm mesmo alguma influência sobre o corpo? Vocês já ouviram as panteras responderem que sim. Atrevidamente elas responderam sim, Charlie. De acordo com nossas pesquisas no Gazeta Online, o que acontece é que as baixas temperaturas provocam, conforme eu já disse, a constrição vascular e prejudicam a circulação corpórea. Como assim, Darcio? Sei lá como assim, é o nosso painel que vai explicar, para com isso. Daqui a pouquinho, os nossos especialistas convidados explicam. Eu só sei que com este frio, as juntas também esfriam e podem limitar os movimentos, o que gera muita indisposição para quem é mais passível à dor. E como se não bastasse, pessoas mais magras, olha só que interessante, pessoas mais magras tendem a sofrer mais com a queda da temperatura. É a vingança dos gordinhos. É que a gordura corporal funciona como um isolante térmico e forma uma espécie de casaco natural, deixando os gordinhos um pouco mais afastados das temidas dores de inverno. E talvez mais perto de outros problemas mais graves ainda. Pode não sentir tanto frio, mas e daí? E isto não quer dizer que eles estejam totalmente afastados dos problemas do frio, que pode acontecer também. Bom, Portal TV Mais 7423-2006, opção número 4, queríamos agradecer o Dr. Fábio Ravalia, ortopedista do Instituto Ortopedia e Saúde, não é, que está aqui no Show Mais pela primeira vez, inclusive, e nesta primeira passada do painel, doutor Fábio, a gente fica, aliás, o certo é doutor Ravalia, não é? Nós estamos mais tempo aqui com cada convidado para que os nossos amigos telespectadores possam entender a ótica e a especialidade de vocês. O senhor como ortopedista, não é? O que acontece nessa época do ano? Eu gostaria de agradecer a produção do programa e o Darcio pelo convite ao programa. Na verdade, com o frio, o nosso corpo sempre tem uma temperatura estável, nossa temperatura sempre é por volta de 36 graus. Então, quando esquenta muito, a gente tem que perder calor. E quando esfria muito, a gente tem que manter a temperatura. Quando esquenta muito, através do suor, todos os vasos da periferia, toda a circulação da periferia se abre, a gente fica vermelho e transpira para manter a temperatura. Com o frio, ao contrário. Com o frio, os vasos se escondem, a pessoa fica pálida e daí tenta manter a temperatura. Além disso, o coração começa a bater mais, o metabolismo aumenta para produzir mais energia para manter a temperatura. Agora, nas articulações e nas juntas e nos músculos é diferente. Na nossa articulação, nós temos um líquido
que é um gel, que é chamado líquido sinovial. Esse líquido, com o frio, o gel com o frio, ele muda a sua consistência, ele torna-se mais viscoso, mais duro, mais rígido. Então, por isso que dá rigidez nas articulações com o frio. Às vezes a pessoa refere que tem um frio no meio da junta, no meio da articulação, no meio do joelho, devido a essa mudança de viscosidade. E também nos músculos. Nos músculos ele tem o sarcoplasma, que seria um gel, também um líquido que tem nos músculos. E esse líquido no músculo também, ele torna um gel, ele torna-se mais viscoso, mais rígido. Por isso a pessoa fica mais dura, mais rígida com o frio. Pessoas que sofrem de fibromialgia, sofrem de doenças mais musculares, tem mais dor com o frio, agrava mais a dor, devido a ficar mais rígido, devido a ficar não tão suscetível a estiramento, a alongamento dessa musculatura. Essa temperatura que o doutor disse, ela é normal para todos, essa temperatura corpórea, né? Ela é igual para todas as pessoas? É igual para todos, varia um pouco mais, um pouco a menos, mas todo mundo tem uma temperatura por volta de 36 a 37 graus, né? Nossa temperatura sempre é a mesma, a não ser se a pessoa tiver febre, mas varia um pouquinho de uma pessoa para outra. Tá. Nunca a pessoa vai ter 35, por exemplo, como normal? Algumas pessoas têm 35,8, mas 35 não é normal, não. Não é normal. Uma pessoa vai ter temperatura baixa. Assim. E essa questão, doutor, ela se agrava no frio, é isso? Porque quando a gente deixa de suar muito, de fazer exercícios, come mais, fica mais quieto num canto, é isso? Com o frio, além do gel, da articulação, do gel das articulações ficarem mais duro, também a pessoa tenta, os vasos se escondem, a pessoa começa a ficar pálida e o coração, etc., o metabolismo aumenta para gerar mais energia, para manter a temperatura. E com isso a pessoa também se encolhe, para não perder tanto calor, e a pessoa também, devido ao frio, devido lá fora não ter sol, um dia muito triste, etc., a pessoa fica meio melancólica. Psicologicamente a pessoa, né? A pessoa deixa de fazer determinados exercícios, ia sair para passear, já não vai, ia sair às compras, também já não sai. É todo um complexo de coisas, né? Sim, a pessoa também fica mais melancólica por causa do frio. O frio não atua só na parte física, mas também na parte psicológica também, na parte emocional também. Países que têm um inverno intenso, e a prova disso são países que têm um inverno intenso, que as pessoas são mais deprimidas, principalmente durante o inverno. Doutor Ravali, e as pessoas reclamam mais de dor em que parte do corpo? Geralmente nas articulações, no frio, na área de ortopedia, provavelmente em reumatologia talvez seja um pouco diferente, ou fisioterapia, geralmente nas articulações. É muito frequente dores nos joelhos, dores no tornozelo, dores nas mãos. No inverno é muito frequente um aumento de bursite, né? Aumento de bursite, de dores. Bursite seria, no termo geral, dores no ombro. Na época do inverno dá para ver que é uma queixa muito frequente, pessoas com dores no ombro no inverno. E dores em geral, dores musculares, a pessoa também, dores musculares também são muito comuns no inverno. Ainda mais em homem, em mulher, alguma faixa etária específica? Mais na população feminina, e todas as idades, principalmente do pessoal da melhor idade, que afeta mais. Após o quê? Após os 90, né? Agora a melhor idade após os 90, né, ou não? Após uns 60, 65 anos de idade já começa a... Eu sempre falo, hein, eu li um artigo importantíssimo sobre a moderna pediatria que está vindo aí, né? Que vai fazer com que, aplicando absolutamente toda esta visão holística do que se aprendeu e das coisas que a humanidade sofreu até agora também, e o que os cientistas desenvolveram até agora, a nova ortopedia está prometendo, né, digamos assim, aspas, prometendo uma longevidade para os bebezinhos que estão chegando de 100 anos, assim, numa buena. Acho que eu vou voltar de novo. O negócio aqui está tão bom. Agora que está ficando bom, né, doutor? Agora que as coisas estão sendo descobertas, nós vamos conversar muito com o doutor Fábio Ravali, ortopedista do Instituto Ortopedia e Saúde. A nossa segunda convidada é a Tatiana Stopka, fisioterapeuta especialista em RPG, que é a Reeducação Postural Global da Clínica Saúde Plena. Tatiana, muito boa noite. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Darcy. E suas colocações iniciais, né, sobre essas dores de inverno, o que as pessoas reclamam mais, quem reclama mais e o que se pode fazer para sair dessa? Realmente chega o frio, as pessoas reclamam bastante, né? Então, por exemplo, chega no consultório e fala, não fiz nada e de repente começa com uma dor, né? E percebe-se que é com a mudança de temperatura, né? E principalmente quem tem problema crônico, né? Que é artrose, né? Principalmente acho que é artrose, bursite, né? Dores assim de um bom tempo, né? E isso vai piorando mesmo com o frio, a pessoa tende a ficar um pouco mais retraída, né? Não faz alongamento,
deixa de fazer atividade física e com isso vai piorando a dor. Né? Então é indicado a pessoa fazer alongamento, fazer atividade física, tá sempre agasalhada, principalmente nas extremidades, onde sente mais dor, né? E fazer um tratamento, se tiver problema crônico de coluna, fazer RPG, fazer alongamento, uma atividade física, né? Pilates, acupuntura. Então isso é bem importante para o paciente fazer. Eu acho que nessa época a gente deveria fazer mais ainda, né? Com certeza. Gente geralmente abandona um pouco os exercícios. Porque fica com preguiça de sair, exatamente, né? A gente fica fica mais encolhida, melancólico, né? A gente se agasalha mais, a gente fica mais prostrado, a gente come mais, a gente quer coisa mais gordurosa, não é? O corpo também, ele não sabe direito o que está acontecendo. Acontecendo, né? E às vezes tem essa contração involuntária mesmo, né? Então a pessoa fica, né, toda encolhida no sofá, que é uma coisa que faz muito mal para a postura, né? E aí o que acontece? Fica com mais dor ainda, já tem uma alteração, né? Uma alteração às vezes postural, né? A maioria das vezes é postural, e fica encolhido. Isso piora a dor. Ô Tatiana, e as pessoas reclamam mais de dores em que parte do corpo? Para mim chega muito na coluna. Coluna, né? Coluna, né? Então às vezes irradia para a perna, né? Que é a dor do nervo ciático, cervical. Então pessoas que têm dores de cabeça, às vezes de origem cervical também, né? Então para mim chega mais problemas de coluna. E o que é pior, assim, quando você fala, puxa vida, mas bem aí, o que é o suprassumo do difícil? O difícil? Bom, hérnia de disco é o mais complicado, né? Hérnia de disco seria o mais complicado, né? Onde já tá no limite, né? Já pegou a inervação, pegou o sistema nervoso central. Pode ir para cirurgia, é isso? E pode ir para cirurgia. E né? aí complica um pouco mais, né? Aí o tratamento fisioterapêutico também nem sempre ajuda, né? Então, quando chega nesse estágio já é bem mais complicado. Então, por isso que tem que tratar antes para não ficar pior depois. Bom, vamos para o nosso terceiro convidado. Continue já interagindo, já muitas pessoas estão ligando. Portal TV Mais 7423-2006, opção número 4. É uma época difícil que nós estamos vivendo, né? Não só por causa da gripe, a gripe normal, o H1N1, o desânimo, e não passa, é muito frio. Eu me descubro muito à noite. Acho que todos nós, homens, nós dormimos meio esquisito, né? Mulher deita, agasalhadinha, bonitinha, e lá fica 10 horas. Parece uma múmia, no bom sentido. Não é? Nós homens não, a gente já se vira, sonha, interage com o sonho. Ixi, é complicado. Quando vê, eu já estou gripado, já peguei umas 50 gripes aí nesse período. Graças a Deus, nenhuma delas foi a outra, que também não é nem um bicho de 7 cabeças. Claro que não. Dr. Abel Pereira de Souza Júnior, reumatologista do Instituto de Doenças Reumáticas de Santo André. Muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença também e suas colocações iniciais, doutor, dessas dores de inverno tão frequentes, né, em todos nós. Boa noite, Darcio. Boa noite, obrigado, doutor, pelo convite. Acho que as intervenções que nós já tivemos do Ravalli e da Tatiana já colocaram a maior parte do programa. A sua introdução também foi muito boa, muito pertinente. Eu pus o que eu me lembrei da faculdade só, muito doutor. Bom. E o que a gente vê normalmente, do ponto de vista mais da reumatologia e das doenças reumáticas, é que o frio não provoca o reumatismo. A maioria das doenças reumáticas não são causadas pelo frio, mas elas se intensificam no frio. As queixas, principalmente as queixas dolorosas, são piores durante o período do inverno. Então, se como a intervenção do ortopedista e da fisioterapeuta se refere mais à coluna e joelho, nos nossos pacientes a reclamação é mais em mãos e pés. E a gente tem um outro grupo de queixas na área das doenças reumáticas, que é um distúrbio circulatório que se agrava muito nesta época, que é o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud tem o nome de um médico francês, que é o Dr. Raynaud, que descreveu isso há muitos anos atrás, 2 séculos atrás. É um distúrbio do funcionamento da circulação das extremidades, onde há uma etapa inicial, onde o sangue praticamente deixa de circular e a mão fica pálida, fria, como uma mão de cera. Alguns minutos depois, o sofrimento daquele tecido é tão grande, tão grave, que ela fica roxa, cianótica. E isto dura minutos, horas e às vezes até 1 dia ou 2. E depois ela sai para uma fase de recuperação, onde há uma dilatação da circulação e fica vermelho e quente.
Então a gente tem 3 fases características, uma fase de ausência de cor, uma fase de arroxeamento e uma terceira fase de vermelhidão. A ausência de cor por falta de circulação. De cegada de circulação e de oxigenação das extremidades. Isso. É isso. E estes sintomas podem preceder doenças reumáticas importantes. Doenças tais como lúpus, artrite, esclerodermia, polimiosites, e também pode coexistir espontaneamente, sem nenhuma doença associada. Nessa época do ano, então, a maior parte dos pacientes reclamam muito desses distúrbios, que é um pouco fora dessa queixa inicial, que era o objetivo inicial do programa, de comentar a dor mais da doença reumática já estabelecida. Então, acho que nós podemos, no decorrer do programa, conforme as questões foram chegando, a gente pode aprofundar mais num ou no outro aspecto, conforme as questões não forem. resta dúvida, porque todo tema é assim, ele começa seguindo um caminho, depois ele vai criando meandros, vai criando afluentes, não é? Porque é tudo assim na vida hoje em dia, né? Você está com um problema no dedão do pé e de repente é um problema no fio de cabelo e vice-versa. Aliás, eu estou recebendo aqui da produção, nós vamos fazer no dia 18, terça-feira que vem, é isso? O tema fibromialgia. É isso aí. Bom, vamos fazer uma coisa, vamos testar, vamos ver como é que está o telespectador. Vamos para uma interação? Boa noite, Dário. Boa noite. Sou a Amélia de Santo André. Oi, Amélia. Há muito tempo que eu queria saber sobre a temperatura do meu corpo. Eu tenho a temperatura, quando eu estou bem, 35, 35,5. Eu acho estranho, porque todo mundo tem 36. Eu gostaria de perguntar para o doutor por que isso acontece. E quando eu tenho febre, quando eu estou com 36,5, 37, para mim eu já passo mal. Eu queria saber por quê. Obrigado, uma boa noite, um abraço para todos. Obrigado, Amélia. Olha, parece que é armação, né? Aquela colocação que eu fiz com o doutor, ele já sabe, ele tem na manga um telefonema que vai falar mais ou menos sobre, em absoluto. Olha que bacana que é o Show Mais. É coisa de louco o Show Mais. Agora pega o termômetro lá que eu estou ficando com as orelhas vermelhas, acho que eu estou ficando com febre. O doutor, olha que coisa que a Amélia está nos dizendo, 35, 35,5, diz que é a temperatura normal dela. É uma pergunta muito interessante, na verdade... Agora, desculpe interromper, fique à vontade agora, não é mais sequencial, tá? Por favor. É uma pergunta muito interessante, obviamente existe uma variação normal. O normal não é estanque, existe uma variação. O metabolismo dela é um metabolismo mais baixo, mulher a temperatura um pouco mais baixo, e o normal para ela é mais baixo. E daí um pouco acima de 37 já é febre, e febre é mais alta, que o metabolismo dela é mais baixo. Então, não é que ela que tem algum problema, ela é normal dentro de uma variação. O metabolismo dela é mais baixo, mas é totalmente normal essa temperatura dela. Tá. Isso daí não vai trazer problema nenhum no futuro, nada. É o jeitão da madeira, velho. É a característica dela, a característica fisiológica do metabolismo dela. E aquelas pessoas que têm as extremidades, né, pés e mãos, extremamente congelados. Por quê, doutor? Isso é um pouquinho diferente do que eu falei ainda agora há pouco do fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é sempre desse jeito. Pálido feito cera, amarelo feito cera, depois fica roxo e depois fica vermelho. É sempre assim. Mas tudo isso em quantos minutos? A fase de palidez é muito rápida, pode ser 1, 2, 3 minutos. A fase de cianose pode durar 2 dias. E a recuperação da fase avermelhada é de algumas horas, 1, 2 horas. Isso é uma sequência assim, desencadeada por exposição ao frio ou por estresse. Quando a pessoa passa por um conflito, uma discussão, um susto, isso se instala. Nós falando sobre estresse, então nós fizemos uma série de síndromes aqui também. Uma delas foi a de burnout, não é? Que é o estresse ao extremo, né? Então, fatalmente, pode configurar isso. E o estresse pode configurar esta situação de fenômeno de Raynaud. Isso é um pouquinho diferente da sua colocação, que é mãos e pés frios. Isso pode ocorrer por pessoas que têm uma distonia. É um desequilíbrio neurovegetativo sem significar uma moléstia ou uma doença, mas toda vez que a pessoa está por uma situação, vamos dar um exemplo, assistindo um filme de suspense ou terror, o indivíduo fica com as mãos e pés frios, mas transpira na axila. Não é estranho? Se ele tivesse sentido frio, ele não podia estar transpirando. Se ele está transpirando, não podia sentir frio nas extremidades. Esta diferença no mesmo indivíduo, no mesmo tempo, é uma distonia. Pessoas distônicas sentem mais frio do que as pessoas que não têm distonia. A dona Amélia, agora há pouco, fez uma pergunta que pode ter este tipo de justificativa.
A pessoa muito tensa, que tem esse distúrbio, sente mais frio ou é mais fria do que outras pessoas. Uma outra coisa que a gente podia comentar também, é que no Brasil nós temos a tradição de medir a temperatura por um termômetro de vidro na axila. Na maioria dos países do mundo, a medida de temperatura é feita por um termômetro oral, na boca. Né? Em algumas situações ainda pode-se medir a temperatura retal. Quando você desconfia que alguém tem uma inflamação abdominal, uma peritonite, uma apendicite, se mede ou se toma a temperatura retal para ver como está dentro do abdômen. E é tudo com o mesmo termômetro, doutor? Não, claro que não. E agora tem que ser mais higienizado, né? Então, eu vou hospitais só para mim, pô. Um só para cada um, é verdade. Então a ideia é o seguinte, se uma pessoa é distônica, ela pode medir 35 na axila, mas se for medida a temperatura bucal, oral, ela deve ter 36,5, que é o normal. Entendeu? Tá. Só que a nossa tradição aqui no Brasil é de medir com esse termômetro de vidro embaixo do braço. E às vezes se mede muito rápido, não se dá o tempo dele aquecer o suficiente. Às vezes ele requer 3, 4 minutos para poder fazer o aquecimento correto para a leitura, entendeu? Quanto que eu estava outro dia aí, que eu estava desconfiado? 36,6. É uma temperatura boa, né? 36,6 normal. Perfeitamente normal. Bom, gente, quanto mais baixa a temperatura, parece que mais as dores aparecem. A nossa equipe saiu às ruas para saber onde mais as pessoas... Olha, é uma pergunta difícil, hein? Onde mais as pessoas sentem dor? Vamos acompanhar isso daí. Ah, minha coluna, minhas pernas. Entendeu? Aquele frio que a gente precisa pôr bastante agasalho, se agasalhar bem durante, né, quando vai sair. E incomoda bastante, né? Ah, sim, durante o inverno, sim. Apesar de dar a idade que eu tenho, a gente mais novo está pior do que eu. Não, não tenho dores. Nem no inverno? Não. Quando eu tenho dor, eu tenho em qualquer tempo. Não é inverno, né? A dor quando vem não respeita o inverno. Então não é inverno. Eu não tenho, não tem essa diferença para mim. Só a coluna, e eu pelo menos só a coluna. É sempre no frio, no calor não tem. É, o meu costuma doer mais, é a região lombar, dói mais. Estive no médico terça-feira, ele falou, mandou fazer exames, ele calcula que é assim também, é relativo ao frio. Quando eu sofri um acidente no dedão lá, quando dá frio, dá dor lá também. Ah, eu tenho problema de artrite, me dói tudo, dói a junta, dói... Mas no inverno dói bem mais. Cabeça, que eu tenho sinusite, tranquilo no calor, né? Porque eu tomo bastante líquido, me alimento bem, como bastante fruta, né? Então tranquilo. As articulações doem mais. Eu acho que você não precisa de corpo quente, você sempre vai, acho que você recebe alguma corrente, né, gelada, uma corrente de ar frio, sei lá eu, dói sim. O corpo se sente um pouco mais retraído. É interessante, né, que todos nós, a gente reclama. Mas a grande verdade, né, Tatiana, a gente não tem a postura correta, a gente não senta direito, a gente não dorme direito, a gente não toma banho direito, a gente não mastiga direito, a gente não faz nada direito, depois quer ficar... Só vai atrás do tratamento depois que... Só vai atrás do tratamento depois que o negócio está complicado, está crônico mesmo. Aí fica mais difícil, né, de tratar. Então as pessoas têm que ter consciência, que tem que ter postura, né, para fazer tudo. Né? E aí já melhora a dor, né? A pessoa não vai ter depois no futuro essas dores crônicas, né? No inverno e tal. Então tem que ter consciência disso. Claro, muitas das vezes as pessoas reclamam, nossa, eu tenho uma má digestão, a minha digestão ela é super demorada, o cara come que nem um glutão, que nem um louco, não é? O certo, eu sempre falo aqui, e a gente insiste muito, viu, doutor, nas nossas mensagens, né? É beber os sólidos e mastigar os líquidos. Ou seja, o sólido, por mais sólido que seja, você vai mastigar tanto, por volta de 60, 70, 80 vezes, não tenha pressa, que você vai ingerir, não é? Ele vai se liquefazer na tua boca. E o líquido, não é porque ele é líquido que você vai beber que nem um louco. Tem que tomar em doses homeopáticas tranquilamente. Não é? Agora, o grande problema, acho que de todos nós, seres humanos, não vão fazer merchan de colchão, não tem um patrocínio de colchão, mas é o colchão, né? Ah, o colchão a gente é muito passa, importante. No mínimo, a gente dorme 8 horas ali, que nem um Zé Mané. Eu queria tanto me ver dormindo, acho que eu vou começar a gravar. Hoje em dia está fácil, não é? A postura certa para dormir seria de lado, né, com o travesseiro no meio das pernas e o travesseiro da altura entre o pescoço e o ombro, né? Essa seria a postura certa para dormir, né? Nada de dormir de barriga para baixo, que isso faz mal para a coluna, e de barriga para cima tomar cuidado, que teria que ser travesseiro baixo e algumas almofadas debaixo do joelho. Uhum. Tá? Isso, eu já vi, não foi aqui no Brasil, existem para cada
posição do corpo na hora de dormir, travesseiros certos. Isso. Travesseiros não, são moldes, né? Isso, são moldes. Um grande problema é o joelho. Quem tem a perna em arco, como os homens mais ou menos têm, quase todos têm, não é? Não pode ficar muito de lado, que é lógico que vai... Mas se colocar um travesseiro no meio das pernas, travesseiro já ajuda bastante. Não vai ter dor no joelho e tal, e aí evita do tronco rodar. Exatamente. Né? E você não vai ficar com a coluna torta. Cada vez que a gente cita um tema aqui, a gente dá certinho os participantes, o dia que foi ao ar. Então, síndrome de burnout foi no ar, ao ar no dia 3/8, 3 agora, hein? Pô, né? 2009, com o consultor organizacional, Eduardo... essa letra aqui também, vou te falar. Vamos fazer o seguinte, vamos tá aqui, vamos fazer... Não estou entendendo. Vamos para mais uma interação, por favor. Boa noite, eu sou a Wanda aqui de Santo André. E eu gostaria de saber, doutor, tem uma dor muito no rosto, né? Mas só que ela está descendo para a coluna. E eu gostaria, se pode acontecer da gente ter uma dor na face e afetar a coluna da gente também. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a você. Senhores, um pode começar, o outro complementar também. Foi o que nem eu falei, né? Existem problemas de cervicais que às vezes dá dores de cabeça, tá? Então pode ser no caso dela sim, tá? Problema de cervical, irradia essa dor, né? Então pode ser o caso dela. Os dias frios podem ser potencialmente desagradáveis para os portadores de dores crônicas que sentem os sintomas com mais intensidade devido a questões hormonais. O problema atinge 34% das mulheres e 24% dos homens e deve ser tratado precocemente. Como é que a gente pode antecipar aí? Que tipo de exame que se faz? O que é esse precocemente? Quer falar, Ravalho? Eu acho que nos dias frios a pessoa que tem uma dor crônica, por esses motivos que eu falei, da mudança do gel, da viscosidade do gel da coluna e do gel das articulações da musculatura, que pode surgir as dores no corpo. Acho que quando a pessoa chega uma época de frio, ela tem que estar prevenida a começar a fazer mais atividade física, fazer alongamento, ela se preparar e também não ter tanta perda de calor, então se agasalhar melhor para evitar dores do inverno. Olha aqui, segundo especialistas, a dor crônica pode ser oriunda de uma lesão anterior ou ser adquirida com o desgaste das articulações ao longo dos anos, e sensações dolorosas servem como sinal para a existência de alguma doença ou de que o corpo chegou ao seu limite devido a um esforço físico ou a um alto nível de estresse. Não é? Aliás, é interessante, hoje nós tivemos a visita do pessoal da medicina de saúde, do trabalho, aquela coisa toda, verificando as nossas instalações, as cadeiras, aliás, tudo aqui muito confortável, muito legal. Então está existindo essa preocupação, não é? De tudo, não é só você trabalhar num lugar, você sentar numa cadeira e você ter uma mesa. Onde é que fica essa mesa? Qual é a luminosidade da sala? A temperatura do ambiente de trabalho? Não é? O quão confortável é esta cadeira em relação às horas que você fica sentado? Tudo isso é um contexto muito genérico, não, Tatiana? Com certeza. Tem que prestar bastante atenção na cadeira, tá? Principalmente quem trabalha muito tempo na frente do computador. Né? Então, acho que a temperatura fica um pouquinho mais difícil de controlar, né? Mas acho que a cadeira, né? A posição do monitor, como você fica sentado, né? No teu dia a dia, acho que isso é importante. Perfeito. Bom, então síndrome, agora veio metade e não veio a outra metade. A síndrome de burnout, então, foi ao ar no dia 3, com o Eduardo Carmelo, consultor organizacional, a Irene Gentili, psicóloga, e da doutora Cristiane Funac, advogada trabalhista. Eu vou pedir licença ao painel porque eu preciso dar uma mensagem muito importante. A padaria brasileira está presente no dia a dia do ABC há mais de 55 anos. Ontem eu falei, é verdade, eu era pequenininho. Nossa, acabara de nascer, eu ia com a minha mãe na padaria brasileira, logicamente na primeira ali na rua Santo André. Tá? E tenho gratíssimas recordações. Todas as manhãs você encontra pães fresquinhos e crocantes para tomar um café com sua família ou, se preferir, pode tomar seu delicioso café na padaria.
Outra coisa gostosa. A Brasileira tem cafés, chocolates, cafés especiais e uma grande variedade de pães. Tudo para você começar o dia bem disposto. Tudo fresquinho, tudo gostoso, tudo higienizado. Na hora do almoço, então, você pode saborear os deliciosos pratos do buffet self-service, com uma deliciosa variedade de pratos quentes, saladas, sobremesas. À noite você saboreia o delicioso buffet de sopas. A Brasileira tem produtos para todas as horas. Repito, café, almoço, jantar e para suas reuniões e festas. As unidades de São Bernardo e do bairro Jardim, em Santo André, oferecem mais de 36 sabores de pizza e deliciosos sorvetes de fabricação própria. O friozinho também tem seus aspectos gostosos, né? Tomar uma bela de uma sopa. A Padaria Brasileira tem 4 unidades, 3 em Santo André e 1 em São Bernardo. Veja qual fica mais perto e corra para lá. Vai lá, dá tempo ainda. E por falar em Brasileira, dia 18 de agosto, a partir das 19 horas, a Padaria Brasileira de São Bernardo vai fazer uma noite de autógrafos. Sabe com quem? Com a Priscila do BBB 9, capa da Playboy deste mês. Fala, Priscila, segura essa aí. Olá, dia 18 de agosto estarei aí na Padaria Brasileira, em São Bernardo do Campo. Espero vocês lá. Ó, tem um questionamento aqui de uma telespectadora. Qual a temperatura considerada estado febril? Está todo mundo aí com o termômetro, tirando temperatura. O que é normal, o que é estado febril e quando que pode ser considerado uma febre, justamente para picar mula e procurar um médico. Posso falar? Pode. Os dois podem falar, os dois. A gente considera até 37 graus normal. Então, medida na axila com termômetro de vidro num prazo de 3 a 4, 5 minutos, 37 graus é o normal. De 37 a 38, a gente chama de febre. Seria simplesmente o estado febril, febre. 37 a 38. De 38 a 39, 39,5, febre alta. Tá. E acima de 40 graus, febre altíssima. Tá. Então, só pegando um gancho com a gripe, quando se fala que a gripe provoca febre alta, a gripe H1N1, que é a coqueluche dos noticiários e da preocupação de todos os nossos pacientes nesses dias, a febre alta é 39, 39,5. Então, sentir-se febril 38, 37,8 não é a febre preconizada para se caracterizar esse estado de infecção por gripe H1N1. Então, esse estado realmente de requer temperatura mais alta. Do H1N1 é a partir dos 39, 39,5, que aí caracteriza a instalação súbita, início súbito, abrupto de uma febre alta, seguida de coriza, espirro, tosse, dores no corpo, dores mal-estar geral. Né? Então, este é o quadro que se caracteriza com temperatura alta, realmente é isso. Tá. Agora, doutor Fábio, qual é a dor, não é? Que pode se estender, digamos assim, pela vida da pessoa, né? Mesmo fazendo tratamento com a físio, sabe aquele negócio mesmo que os senhores acompanham há décadas e não mudou muito não o panorama? A dor mais frequente, a dor assim que mais tem nas pessoas em geral de todas as idades é a dor na coluna, a dor lombar. É o que a Tatiana disse. É inicialmente uma dor de origem muscular, de má postura, né? Em alguns casos já com uma degeneração discal, que pode ser uma degeneração mesmo que leve até uma hérnia de disco, e mais tarde, na melhor idade, uma degeneração, uma dor mais devido a uma artrose, devido a uma degeneração óssea que leva também a essa compressão dos nervos e leva à dor da coluna. A dor lombar incide em geral, pessoas abaixo de 50 anos, quase todo mundo já teve, pelo menos 60%, 70% já tiveram, e por volta de 80 anos de idade, 100% das pessoas já tiveram 1 ou 2 episódios de dor lombar que durou mais do que uma semana. Então, a dor lombar realmente é uma coisa muito frequente que muitas pessoas procuram os nossos consultórios, e é realmente uma dor que acompanha a pessoa, que acompanha a vida inteira da pessoa. Por isso a importância de uma orientação postural, de uma fisioterapeuta é muito importante para que previna esse tipo de dor que apareça. E tem de levar muito a sério o tratamento fisioterápico, não é? Com certeza. Tatiana, não é? Porque eu acho que é imediato, assim, a pessoa sentir-se melhor, não é? E ó, nunca mais tem que ter voltar. paciência, né? A pessoa quando começa a melhorar,
vai embora do tratamento, Olha né? que coisa. E aí volta depois de um tempo com aquela dor persistente e tal, que tá ainda pior do que quando começou a fazer o tratamento. Então, assim, tem que ter um pouquinho de disciplina, sim. Vamos para mais uma interação. Alô? Boa noite, Boa noite. querido Dárcio e convidados. Bom, eu nesse inverno, eu estou sentindo coisas assim que eu nunca senti. Tipo, eu até medo de dormir, porque de madrugada me dá cada cãibra. Mas assim, que demora muito tempo para passar e dói muito. Nossa, é horrível, Caio. E foi nesse inverno que começou. Eu acho esquisito. Sei lá, eu queria saber se tem a ver com o inverno, né? Eu sou a Lília de Santo André. Ok. Um beijo, tchau. Um beijo, Lilian. Muitíssimo obrigado, viu, por ter ligado, ter interagido e feito esse questionamento importante. Cãibra é uma desgraceira pelada. Como é ruim, não? É complicado mesmo. Então, assim, é como eu te falei, né? A gente tem que fazer o alongamento, como no inverno a gente fica um pouquinho mais tenso, mais encolhido, então a gente não faz os alongamentos, não movimenta, não faz o movimento normal, nossa atividade normal do dia a dia. Então ela pode ter essa cãibra por falta de alongamento, ou se não, às vezes algum probleminha de origem mesmo de coluna, né? Então também pode sentir essa dor. E de manhã acho que é o certo, não é ir levantando da cama, não pode, né? A gente tem Precisa fazer um aquecimento. Tem que alongar, né, e levantar de forma correta também. Os bichinhos fazem isso, o bichinho levanta da cama, fica se esticando todo, não dá um passo, não dá uma patada, né? Ele só... Não é o certo isso. É verdade, e as pessoas têm mania de levantar com tudo, né, isso força bastante a coluna, né, então tem a forma certa também de levantar. Tá certo, tá certo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Ixi, tem tanta interação. Alô, Juicy Fruit, alô, todo mundo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Portal TV Mais 7423-2006, opção número 4. Ligue, não perca essa oportunidade de saber o que está acontecendo. Então, nós vamos perguntar para a Tatiana o que é melhor para tirar aquela dor da cãibra na hora que parece que embolota tudo aqui, não é? Tem que chamar o massagista do Coringão. Já já a gente volta. Nessa sexta vai ter um bate-papo sobre dieta na gravidez. Também tem artesanato e um desfile de semi-joias maravilhoso. A partir das 3 da tarde, eu conto com você. Revista Mais. Oferecimento. Mais Valdir. Muito mais pra você. Ei, de onde é que você saiu? Eu vou te levar pra casa. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado com o Esporte Regional. Esporte Mais. As principais notícias do ABC em um informativo dinâmico. Esporte Mais. De segunda a sexta, em 2 edições. Às 7h30 da noite. E logo após a segunda edição do J+. Esporte Mais. Você está assistindo Show Mais. Oferecimento. Mais Valdir. Muito mais pra você. O Shopping Praça da Moça apresenta Se um dia eu pudesse ver Domingo Show com Kiko Zambianchi. Neste domingo, 16 de agosto, na Praça de Eventos. Seus maiores sucessos com uma nova roupagem. Entrada gratuita. Show ao vivo com Kiko Zambianchi. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Olha aí, gente, e esta semana, a Extra Special, a galeria virtual, está trazendo a exposição Mãos que Trabalham Artes e Ofícios Femininos.
As fotos podem ser vistas no Museu Histórico Municipal, em São Caetano do Sul, até o dia 14 de agosto, até amanhã, não é? Mais informações no www.redetvmais.com.br e, conforme eu já disse, mescladas à galeria estão fotos da Uniosp, o plano de saúde do ABC. Todas as matérias que a gente pega e fica se debruçando, é a mesma coisa. Ó, basta o frio bater a porta para muita gente começar a reclamar de dor nas juntas e lotar as salas de espera dos consultórios médicos. Com a temperatura em baixa, o corpo todo tende a se encolher para conter o máximo de calor possível, como o corpo é esperto, não? E deixar o inverno menos sofrível. Nesse movimento, os tendões se encolhem, os músculos se contraem, nossa, é uma encolheção generalizada, né? Quem acaba levando a pior são as articulações, que se sentem pressionadas por todos